O programa Enivaldo do Vale está no ar pela Rádio Trianon, AM 740, e também pelas redes sociais. Este programa tem a direção geral do Sérgio Souza, e na parte do comando técnico aqui temos o Juca Felizmino e também o Isaac. O Isaac está lá da graça aqui, todo protegido, e também o Joaquim, que está sempre engravatadinho e animadinho. Eu queria saudar meus amigos queridos, os ouvintes. Queria lembrar do Adriano Diogo, nosso amigo, não é? Ele é um agente social, político, em qualquer dia, 24 horas por dia, na época de eleição, não sempre. É um homem de caridade que gosta de lutar pelos direitos humanos e lutar pela verdade. Queria saudar também o Roberto Souza, meu amigo comunicador, todo mundo, H-Menon, né? Como é que chama a menina lá? A Dora, não é? A Lucy e companhia, né? Em tanto lugar. Saúde e paz para todo mundo. Mas agora eu queria lembrar aqui, com muito pesar, com falecimento hoje do meu amigo Aldoberto Cirilo, um homem que sempre trabalhou na metalúrgica, ajudou a construir igreja, na Igreja Católica, trabalhou, militou, rezou, um homem de fé, íntimo de Deus, que hoje celebrou, né, a sua Páscoa, né? Vai para a casa do Pai, vai encontrar com Jesus, com quem ele sempre teve intimidade e amou. Queria também mandar um abraço carinhoso, desejar coragem, fé, e que Deus possa consolar a família do querido Aldoberto, né? A Terezinha, os filhos, os netos. Olha, confiança. Deus disse, na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu tenho certeza que Aldoberto Cirilo terá uma morada boa na casa do Pai na eternidade. Ele deixou um legado, um homem bom, de coração, de alma e de atitude, um homem de boas virtudes. E assim ele vai para onde ele sempre acreditou, para o colo do bom pastor. Aqui no programa Enivaldo Vale também a gente toca música. Vamos ouvir a Bela Dias. O programa Enivaldo do Vale tem o objetivo de divulgar psicanálise. E se você gosta do conteúdo, você pode divulgar, compartilhar, enfim, dar ok aí, dar uma estrelinha, enfim. E também, se você discorda, quer perguntar ou acrescentar, você pode fazer a sua participação por escrito, pelo WhatsApp. O número de área 11, telefone 99290-7474, 99290-7474. Hoje vamos falar do Édipo, o complexo de Édipo. É a tragédia grega, né, do rei Édipo. O que é isto? Freud, como o fundador, o pai da psicanálise, usou todo o saber que ele conseguiu dos filósofos, enfim, e ele transformou um conto, um mito grego para uma fase da vida da gente.
que é a fase de, digamos, de 3 a 5 anos, o período mais forte dessa questão do gostar do pai e da mãe. Né? O menino gosta mais da mãe, costuma isso. E a menina do pai. Bem, mas hoje mudou-se muito, bastante. Né? Questão de gênero. Tem casal de moças, de 2 mulheres. Tem casal de 2 homens. Mas cada um tem um papel. Mas é importante que no costume, né, na tradição, geralmente é o casal hétero, digamos assim, o pai, né, e a mãe. Cabendo mais a mãe cuidar do bebê. Enfim, vamos falar o programa inteiro sobre esse assunto. Mas, de repente, a criança começa a gostar, a ter prazer de estar no colo, ou com a presença de um e de outro, enfim, ou não gostar. Viu a criança jogar pedra, jogar folha, bater na mãe ou morder? É possível, viu? É possível. Bom, enfim, então, o que é a tragédia grega? Vamos dizer, assim, de forma simplificada. Tinha um casal, o rei e a rainha, que não queria ter filho. De repente apareceu um filho. E eles resolvem deixar o filho em um lugar que alguém ia levá-lo. Isso aconteceu, aí passou por aquele caminho um pastor que cuidava de animais, as ovelhas, levou a criança, e outro rei, que queria a criança, adotou a criança, criou a criança, e se tornou, um rapaz, um moço forte, enfim. Aí os 2 reinados, os 2 reis, digamos, entraram em guerra. E era qualquer. Quem vencesse a guerra, quem matasse outro rei, casaria com a mulher do rei. Então Édipo foi para a guerra contra o teu pai, que era rei, e ele o matou. E ele, pela tradição, casaria com pelo contexto, pelo propósito, do mito, ele casou com a sua mãe, sem saber. Com ela ele teve filhos. Quando ele se descobriu que era filho da sua esposa, ele se cegou, ficou vagando pelo mundo, arrependido, sofrido, sabe aquela questão de culpa, de reparação, de expiação, de autocondenação, enfim, e a mulher dele também. Então foi uma tragédia. Então, Freud pegou esse mito e colocou o complexo de Édipo. Trouxe, olha aqui, complexo de Édipo. É um conteúdo, digamos, é um termo, uma palavra importantíssima na psicanálise. Então, o que é na psicanálise o complexo de Édipo? É um conjunto de desejos bons, de amor, e também ruins, hostis. Geralmente que a criança sente em relação aos pais. Quando a criança é abandonada, demora a ser atendida. Por que é a criança? A criança, a gente quando nasceu,
né? Todos nós. A gente achava que a gente e a mãe era uma pessoa só. Né? A pessoa, o mundo da criança é o rosto, é o peito, é a primeira coisa que ele vê, que ele sente. Né? E aí, sabe aquela questão que a criança olha e ele sente a mãe, o cheiro, o calor, o amor, né? A criança bebe tudo isto. Começa a formar a personalidade, o caráter, digamos, formar o psiquismo, né? A mente humana. Não só o corpo, o crescimento, mas também essa dimensão de enxergar, de ver, de sentir. A criança que tem a mãe, digamos, a mãe que é alcoólatra, a mãe que tem vícios, ou o pai que espanca, que briga, que xinga, que mete medo, que criança se esconde, a criança fica apavorada quando os casais brigam, de vez, criança tem que ficar quieta e ela fica aí imaginando tudo que tragédia poderia ser, né, na vida dela. Enfim, e de qualquer forma a criança sente, é possível que a gente possa não lembrar, mas chega uma hora quando a mãe contraria a gente, com o maior desejo que a gente tem, a gente, ou o pai, ou alguém, a gente deseja que eles não vivam mais, né, que sejam punidos. Porque a criança é inocente, ela não tem a capacidade de simbolizar, às vezes de criar a palavra, de explicar e de entender, não tem capacidade de elaborar o pensamento, o julgamento, e tudo isso, não é, influencia no jeito da gente ser e viver. Então, essa parte do complexo de Édipo perdura para a vida inteira. Ou então a criança que pode tudo, não é? Às vezes a criança faz um carnaval, não é? Que ela quer alguma coisa, não é? Ela quer ir no parque, ela quer aquilo. E a mãe está com o prato pronto para comer, ou está com outra dando atenção para a visita, e a criança quer aquilo, quer ser atendida. Quando ela não é atendida, ela fica, digamos, esquizofrênica. Ela fica sem razão, sem sentido, com ódio, e de repente, se ela não é atendida, enfim, muitas vezes ela entra num estado depressivo, de tristeza. A Melanie Klein é uma contemporânea de Freud que estudou profundamente isto, né? Você pode ler, procura aí, Melanie Klein. É uma fundadora também da psicanálise, né? No contemporâneo de Freud. E de qualquer forma, não é? A criança pode gostar do mesmo sexo, né? Ou pode desgostar, enfim, daquela, não é? De qualquer forma, tem aquela questão misturada, vai e volta, vai de forma variada, depende do momento. Ô Juca, você já viu aquela mãe que fala assim, a criança quer ir em algum lugar, ela tem 4, 5 anos e a criança não aceita o não da mãe, daí ela pergunta pro teu pai, né? Já viu isso? Pergunta pro seu pai. Geralmente o pai é o provedor, é aquele da lei, é aquele que decide, o poderoso, né? E a criança, diante do pai, meu pai, quando dava um grito em casa, a gente ficava tremendo na base.
Mas se não fazer isso, teu pai vai te castigar. A criança não se discutia. E a criança não tem outra saída. Isso é sério. É tanto que hoje nós temos aí Estatuto da Criança, Conselho Tutelar, temos mediadores de conflitos na família, e se a criança está sendo abusada, espancada, maltratada, é lei. Alguém tem que denunciar, tomar providência. Por quê? Porque, minha família é todo mundo santinho, não tem isso, não tem uma ova. Tem sim. Eu conheci, eu mesmo já vivi isto. Eu vivi isso. Na minha família. Freud também. Freud estudou, se analisou ele mesmo. Ele viu o sentimento que ele tinha pela mãe dele. Gostava. E às vezes ele tinha também o sentimento de raiva do pai. Ele tem uma frase, um lugar que conta nos livros dele, que eu era judeu. Uma pessoa contra judeu, gostava judeu, pegou o pai dele e deu um tapa, brigou, jogou na lama, o chapéu caiu longe, e o pai dele ficou quieto. Ele ficou bravo com o ódio do pai, como menino. Por que o pai não dá umas pancadas no outro? Não bateu. Ele achou meu pai é um banana, é um fraco, por ele ter punido o outro. Quer dizer, ele analisou tudo isso. Ele mesmo. Às vezes a criança vê o comportamento da mãe, do pai, e ele fica sem saber muito a escolha ou como interpretar. O fato é que eu lembro de amigos, vizinhos, que o pai tinha um controle absoluto sobre os filhos. Tudo, e batia mesmo, controlava. Os filhos ficaram numa redoma. Quando eles começaram a sair de casa, saíram todos. Saiu manada, vou embora. E aí o choque do conteúdo introjetado, assimilado, identificado de cada criança, de cada filho, vai entrar em choque com outra realidade, com outros adultos, com outras pessoas. De qualquer forma, o complexo de Édipo é um conteúdo que é introjetado na gente desde criança, de gostar, não gostar, de ter preferência, de fantasias. Sabe aquele pai ou aquela mãe que trata o filho como príncipe, como rei, como pode tudo, pode ter tudo, fazer tudo. Eu já vi um pai falar isso. Meu filho pode tudo. Tudo que ele quer eu dou para ele. E ele pode. É meu filho. Agora, quando ele depara com outras crianças, na mesma idade, que ele acha que também pode tudo, aí entra em choque. Entra em choque. De qualquer forma, a evolução da pessoa humana, desde quando o homem morava nas árvores para se defender dos animais, que ele deixou de morar nas árvores, passou a construir ou morar na terra ou nas cavernas, tinha que ter proteção. É tanto que as antigas cidades eram muradas, não só hoje, que tem muro de tranca. As cidades eram contra invasores, contra predadores. Há choques de gerações, de ambientes e de costumes. É interessante que a evolução digamos, da humanidade, da parte humana, a humanidade, enfim,
tem muito a ver com esta herança de gostar e não gostar e desgostar e trocar de alguém. Eu gosto da minha mãe, eu gosto do meu pai, mas tem um limite. Eu não posso, sentir o calor do corpo da minha mãe e do meu pai, porque insisto, isso é natural. Até a biologia, a ciência explica aí, Inclusive tem reportagens, documentos de cruzamento entre parentesco, tem problema de doenças, Tem problemas de doenças. A gente é feito para misturar, Enfim, de qualquer forma, a questão do complexo de Édipo tornou-se uma pedra angular na psicanálise, Toda a estrutura do psiquismo é organizada a partir do desejo humano. E o desejo que não é, digamos, realizado, ele fica interiormente na pessoa latejando, e ele nunca morre, ele fica ali vivo. Sabe aquele sentimento? Joaquim, você não é pego de vez em quando, lembrando de quando você era moleque lá na Bahia? Quando você pescava, caçava, ia na festa. Joaquim tem a cara que gostava de ficar na festa, Entendeu? E criou ambiente, E o ambiente. E eu que ia na festa, lá na Bahia, e não tinha sapato, ia de chinelo velho. E o outro que tinha sapato. E o que eu me sentia? Eu sentia inferiorizado. E todo mundo, suponho, que também passava por isso. Então isso marca você. E quando chega o primo que tem mais recurso, que é de berço, que olha você de cima para baixo. O Juca dá uma risada, é verdade. Isso forma a personalidade da gente. Isso mexe com a gente. Enfim, é a mesma coisa. Você ir para a escola e não ter bala, não ter caderno, não ter livro, o outro tem. A gente nem pode nem comparar. Então, dentro da mente humana, tem conteúdo histórico dolorido, sofrido. Geralmente tem uma mãe que suporta todo tipo de dor, todo tipo de conflito, todo tipo de contrariedade, em nome do costume, em nome do costume, da religião, em nome de Deus, a gente se mantém ali juntos. Mas o sofrimento, a raiva, fica incutido. E aí repercute, às vezes, em doenças, em comportamentos, enfim. E tem casos que repercute em vícios, em bebedeira, em fetiches, enfim. O mundo, é verdade, é parte daí, do psiquismo humano, parte do complexo de Édipo. Mesmo, eu tenho um programa, viu, que está na rede social, acho, deve estar ainda em algum lugar, que eu falei sobre o homossexualismo, Eu lembro de uma pessoa que agora, que disse para mim o que eu já apanhei desde quando eu tinha 5, 6 anos, porque eu queria ser homem e minha mãe queria que eu fosse menina. Meu pai também. Apanhava, enfim, a vida de história sofrida, digamos assim. De qualquer forma,
essa questão do complexo de Édipo é importante e ela tem todo esse conteúdo nas organizações das instituições. Às vezes a criança, o jovem, ele não tem que obedecer, seguir os pais, ou a ordem do pai ou da mãe, né? Mas então da sociedade, de uma instituição, né? Quantas pessoas que têm que ser informadas, não tanto pelos pais, mas pela escola, né? Escola particular ou escola pública. E quantas pais são chamados porque o filho chutou. Outro dia tem um caso, viu, Juca, que a mãe foi chamada na escola porque a criança chutou uma pera, né? Chutou uma laranja, fez da laranja bola, né? Começa a incutir, falou que não pode, não só o pai, mas a escola. E depois, nas organizações sociais, as normas do trânsito, de atravessar a rua, a norma da fila, a norma sociais, políticas, jurídicas, e também os conteúdos culturais, né? Freud colocou isso como importância grande, né? Em 1920, 1912, ele já falou disso, né? Sobretudo naquele livro Totem e Tabu. Lê esse livro, é interessantíssimo. Ele faz uma análise antes de surgir os 10 mandamentos, a Bíblia, né? Análise do primórdio do comportamento humano, né? Do povo da Mesopotâmia, que tinha o costume, de repente, por intuição, as lideranças idosas, mais maduras, começou a escrever normas de condutas para proteger a família, para proteger o direito, né? da mulher, da família, do pai de família, enfim, né? A moral, a ética. Antes de ter a Bíblia, os 10 mandamentos, já está lá, né? No Código do Rei Hammurabi, você pode achar, isso está nos museus, acho que na França, né? Está lá uma argila, esses conteúdos. De qualquer forma, Totem e Tabu mostra a questão, né? Da evolução humana, dos costumes, dos vínculos, das relações sociais e também do nascimento da religião ou da cultura, enfim. De qualquer forma, a psicanálise, ela procura, não é? Ela tenta, e até agora se discute isso, mas não dá para anular a importância do complexo de Édipo para a humanidade, para um conteúdo que tem um conteúdo que encaixa bem na universalidade, né? Dos papéis das pessoas. Interessante, não é? E também o papel das organizações, da cultura, da política, enfim. De qualquer forma, a outra pessoa, né? Qualquer pessoa tem dentro de si, no seu inconsciente, né? Um pouco o destino do rei de Édipo, né? Um destino, né? Se a gente for prestar bem atenção, né? Você já viu? Outro dia um médico me disse: olha, eu não pude visitar meu amigo que ficou doente, meio fora de si, porque a família não deixou. A família não deixou visitá-lo. Ninguém.
colocou uma redoma. Hã? Você, quando fica velho, viu? A gente, quem vai mandando a gente, não é a gente. É outra pessoa. O que tem vários asilos, né? Eu já vi isso. Alguém vai dizer, eu ganho, trabalhei a vida inteira, cuidei dos filhos, tudo para a família. Depois que eu fiquei velho, eles me colocaram aqui. Eu não sei nem porquê. Estou aqui só jogado. Eu conheci uma senhora que amava os filhos. E os filhos tinham recurso. O dia que ela ficou meio gagá, não poderia ficar sozinha, porque esquecia o fogão ligado, enfim, estacaram ela numa clínica. E eu fui visitá-la. Ela disse, olha, senhor, o que acontece aqui me dá vontade de vomitar toda hora, porque aqui eu tenho comida e remédios. E joga a gente para lá e para cá, dá banho. Ela não demorou 6 meses. Né? Demorou 6 meses. E o filho para ela tá bom. Tem comida, tem remédio, não está com fome, tem assistência. Mas a gente não vive só disso. Criança não vive só, né, do peito. Criança quer ser compreendida, ouvida, escutada, ajudar a criança a processar o que ela está vivendo, querendo. Né? É sério isto. De qualquer forma, na sociedade também. Né? Na sociedade, hoje, por exemplo, você tem emprego, você tem uma cesta básica, você não está com fome, mas você está satisfeito? Não. Eu quero mais. Quer mais alguma coisa? É tanto que o saco do T, como disse a da Bahia, nunca enche, viu? Sempre tem. Saco do T, e ele é perverso, viu? É complicadíssimo. Ele nunca enche. Você viu criança que não quer dar nada que ela tem? É? Criança, adulto também. Tem criança que doa. Ela inspira em alguém, é melhor doar. Mas tem gente que não. Às vezes a gente cria estimação, começa a gostar das coisas. Né? Eu também uso uma camiseta de 15 anos atrás, de 20. Porque ela nunca acaba, eu gosto dela. Né? A gente cria isto. Nós não somos perfeitos. Criança, adultos também não são perfeitos. De qualquer forma, o complexo de Édipo é uma fase da vida de 3 a 6 anos, 5 anos, que é o auge. Depois entra em declínio, porque a criança, depois de 6 anos, começa a latência. Ela percebe, meu pai não é meu. O menino pensa, minha mãe não é minha. Eu tenho que deslocar os meus desejos, porque aqui não estou satisfeito. Qual o desejo? É a colega, às vezes é o professor, é a professora, é a tia, a avó. Por que muita criança, às vezes, adora a casa da avó? Porque na avó ela pode tudo. Né? Geralmente. Ou quando não tem medo da avó, porque fala muito mal da sogra dentro de casa. Reclama. Criança vê tudo, sente. Né? E vê o outro como apresentam para ela. De qualquer forma, esse período da latência é o período que a pessoa começa a aprender a imaginar o que os pais fazem. Né? Uma coisa do complexo de Édipo interessante é que a criança não distingue, né? O menino vê que a menina não tem o mesmo órgão genital que ele tem. E a menina também vê que o menino não tem o órgão genital do mesmo jeito. Aí Freud falou que existe a castração. Né? Com medo, a pessoa diz não. A castração existe simbolicamente no imaginário,
né? Por que que eu tenho, o outro tem o órgão genital diferente no meu? Por que que ela está sem? Por que que ele tem ou não? É tanto que hoje a palavra falo do homem que tem o poder, né? Que é aquela parte do colo humano, né? Que tem o poder, né? Tem, como é que é na Bahia? Fala, você não é homem não, você é castrado, né? Você tem que ser varão, você tem que ser impositor, patriarca, não é? Que manda, o patriarca é o que manda, né? Ele é a lei, é a norma. Ele pode ser injusto, psicopata, doente, mas ele é que manda. Isso tem também na religião, tem cardeais que são perversos, psicopatas, que tem neurótico, psicótico, na religião, na política, no judiciário, nas empresas, e tudo, no trânsito. No trânsito tem, né? Tipo assim, tem aqui no Brasil, hoje é dia 14, tá certo, Joaquim? 14. Tem muita notícia de envenenamento de pessoas por comida. Colocaram veneno no arroz, colocaram veneno no bolo e tá fazendo investigação a partir de análise científica o que de componente tinha quem colocou, né? Depois tem o viés aí que tem alguém que quer vingar, porque tem uma raiva, tem uma rixa, né? Isso interiorizada dentro da pessoa, quanto mal acontece. Entendeu? Por exemplo, as pessoas que matam os outros, né, depois de tantos anos, né, enfim, mata por dinheiro, por espaço, por influência, né? O controle é gozado, né? Como é que a pessoa admite ser controlada, né? Tendo o papel de religioso, né? De nome de Deus, né? Que serve tantas coisas, tantas injustiças, né? Ditaduras, exploração, diminuição, humilhação, racismo, diminuição dos pobres, dos negros, das injustiças sociais, né? E enfim, tudo isso tem uma origem que está dentro da personalidade da pessoa, que ela busca, mesada em ambiente, não importa de quem. E é humano. Isso por isso que Freud colocou no livro Totem e Tabu, não é? Essa questão da formação da personalidade da pessoa e suas tendências, seus objetivos, não é? E suas buscas, e seus desejos. Enfim, de qualquer forma, o complexo de Édipo pertence, não é? Sempre à parte do inconsciente de cada pessoa, não é? Enfim, e aí tem aquele sentimento, não é? Aquele sentimento é gozado, né? Que Freud escrevia e mandava os seus conteúdos, não é? Seus conteúdos para Fies. Fies era um psicanalista, quando não morava perto, não tinha telefone, claro, fazia por carta. Em 1897, né, Freud escreveu carta falando desses sentimentos que ele teve em relação a seus pais. Freud estudou a si mesmo, né? Diz que a mãe dele era jovem, que é o segundo casamento do pai dele, e ele amava a mãe, gostava, mas quando ele levava para o pai, também ele tinha um sentimento, digamos, de não gostar tanto. Enfim, tem diferença. E ele, a partir disso aí, ele crivou o complexo de Édipo, usando a inspiração da tragédia grega, que hoje
muitos estudiosos mais modernos, né, acrescentou mais algumas coisas. Que o complexo de Édipo é aquele triângulo amoroso. O menino que gosta da mãe e tem o opositor dele no imaginário da criança, do que a criança pode, que é o pai. O triângulo, né? Aí entra a questão dos ciúmes, da inveja, não é? Não tem ciúmes hoje? Sim, tem. Ciúmes reparados, administrados, e tem os ciúmes, o ciúme que é patológico, doentio, tóxico, perverso, assassino. Existe. Existe. Assassino fisicamente de tirar a vida, mas também de reputação dos outros, de perseguição, de ódio, de envenenamento, né? De difamação. É possível você encontrar isso por aí. De qualquer forma, Freud ele constatou, que tem também importância na questão, essa faixa etária da vida, que tem muitas coisas introjetadas, sentimentos, quanto à questão da pessoa ser hétero, ou ser homossexual, ou homoafetivo. Nesse período da vida, né, do complexo de Édipo, tem sinais, né? Geralmente, né, quando um é anulado, às vezes o pai é anulado, ou a mãe, tem muita repercussão, pode ter sinais da pessoa se descobrir que gosta da pessoa do mesmo sexo, tanto para homem e para mulher, né? Aqui nós estamos aqui na Avenida Paulista. Vai na Avenida Paulista, dia do movimento, e olha, só observa, sem julgar, sem condenar. É o lugar mais democrático, tá, Juca? O que você vê de casais de homens, de rapazes, idosos também, e de mulheres também, né? E de mulheres, né? Sem julgar, sem condenar, mas interpretar. Tem muito a ver com esta faixa etária. Muito bom, a psicanálise é um saber, é uma cura, né? A partir da fala que você vai jogando para fora aquilo que não serve mais. Tipo assim, como você comer, você precisa de evacuar, colocar o excremento humano, né, para a fossa, né? E depende, e o que é da vitamina, né, que a gente chama de alfa, excremento é beta, enfim, na psicanálise. Então a gente precisa, quando a gente fala, a gente joga para fora aquilo que está incomodando, o que está doendo, que está latejando. E às vezes a gente repete, viu, Juco, o tempo todo a pessoa vai ao analista ou encontra alguém e repete a mesma história que causa dor, né? Ele sai dali mais aliviado. Depois, daqui a uma semana, ou um mês, 15 dias, ele volta. Ele conta aquela mesma história, com a mesma emoção, e até chora, porque aquilo que doeu vem à tona sempre. A psicanálise é um tratamento que você não é que você vai esquecer. Joaquim não vai esquecer quem humilhou ele, quem tratou bem, né? O Joaquim gosta do professor de história, como é que chama? Heródoto Barbeiro. Né? Ele é um amigo do Joaquim. Ele fez muito bem para o Joaquim, faz. Nunca vai esquecer. Mas quem pisou no pé do Joaquim e foi justo com ele também não esquece. Agora, você não vai esquecer, mas você vai lembrar de tudo
sem sofrer muito, sem sentir dor. Acostumar com aquilo, né? Não é acostumar. Você começa a administrar, não deixar ser fraco mentalmente para cada vez ser você sofrer. Né? Tipo assim, fulano morreu, magoado. Né? Eu fui para a Bahia e alguém me contava de um problema de uma família que já foi problema resolvido, mas para aquela outra pessoa não. Ela sente, olha, que dor, essa dor, né? De fulano, e a pessoa vive muito falando da dor alheia. Por quê? Ele não quer falar da dor dele. Capítulo, ele fala de terceiro. Da dele, ele coloca embaixo do tapete. Né? Isso é humano. Né? Você está falando do outro. A psicanálise faz muito disso. Você está falando do outro, você está falando de ti. Freud falou, quando Juca fala de Joaquim, eu sei mais do Juca do que do Joaquim. Isso é profundo. Por isso que a psicanálise é estudo sempre, é análise, e é interpretação, e é supervisão. Você tem que ficar sempre estudando, submetendo-se, analisado, o seu comportamento, e junto com outra pessoa, ou você mesmo, e para você viver velhinho, ficar velhinho e ficar forte, bem mentalmente. Né? Mas a psicanálise ajuda a evitar dores, sofrimentos. Enfim, o assunto de hoje, o complexo de Édipo, não falei ainda nem 15%, nem 20%. Ixi, tanta coisa, o tempo está passando. Mas, de qualquer forma, o aparecimento do complexo de Édipo vem junto com a castração. A criança de 3 anos, 2, pode tanto. Depois de 3, 4 anos, não pode. Quando ela começa a falar, começa a dar recado, não pode. Não pode. Hoje tem aí, aqui no Brasil, não é só daqui, é base inspirado lá fora, que tem a lei assinada hoje, dia 14 de janeiro de 2025. Criança não pode usar celular na hora da aula nem do recreio, enquanto está na escola, só com autorização do professor por uma questão de pesquisa. Senão, não. Por quê? Porque criança vê tudo. Não tem acesso. Tem acesso a tudo. A conteúdo de adulto. A tudo que você possa imaginar. Né? Possa imaginar. Né? E aí já é uma castração. A criança está habituada, faz cara feia. Imagina o pai, você não pode. Isso não pode. Ontem, eu andando no Parque da Aclimação, ontem foi segunda-feira, dia 3 de janeiro de 25, tinha uma pessoa adulta, supõe, a mãe de uma criança de 3 anos, mais ou menos. Estava andando, brincando, daí a criança distanciou daquela pessoa, que eu acho que é a mãe, e querendo, e fazendo birra, e se distanciando, e a mãe falando, e a mãe brava, e a mãe impondo, e a criança também impondo, e ficou aquela guerra entre o adulto e a criança. Eu parei, dei uma olhada, dei uma observada, a criança olhou para mim, a mãe também olhou, e eu vi que não estavam se entendendo. Isso que é castração, né? Castração, que a criança quer alguma coisa, alguém poda. Eu estava no metrô em Roma e tinha um casal com uma criança
também da mesma faixa etária, digamos assim, que não conseguia andar tanto naquele lugar, e a criança estava no carrinho, e ela queria andar, não queria o carrinho, a mãe queria que colocasse no carrinho, porque a criança não cansar. Um passeio para adulto com criança. Mas, em todo caso, a criança empurrava, fez um show, daí a mãe deixou para o pai. O pai chegou, olhou para a criança, levantou o dedo e fez assim, ó. A criança quietou. Isso que é a lei, a autoridade fálica, do varão, do homem, do poderoso. A criança cedeu. O objetivo dela não vai. O desejo dela foi castrado. Não é? Isso leva para a vida. Não é? Nessa hora, é a hora que a criança fica triste e dá vontade de esganar o pai ou a mãe. Mas ela não pode. Ela tem que ceder à autoridade. Não é? Isso é interessantíssimo. Não é? A fantasia que a criança tem, não é? Porque a criança começa a pensar, desejar, buscar, não é? Geralmente a criança se decepciona com o pai, ou decepciona com a mãe, não é? E aí desenvolve, não é? Algum tipo de inveja, de ciúmes, enfim, e isso vai para a vida inteira. Não é? A importância, não é, da questão, não é, da mãe, bebê, pai, e também lugar que o pai não tem papel importante. Tem sociedade que o pai não manda muito, não está muito presente. Mas quem está presente é o tio, é o avô, é o professor, é a mãe, a certo ponto. E a mãe solo? Só mãe, ela é mãe e pai. E o pai solo? Tem pai que é sozinho. E a questão de gênero? De casais, homens afetivos, que têm crianças. Que educam criança. Que cuidam, que educam. Nós estamos num processo, por isso o complexo de Édipo é importantíssimo, tem papel importante na formação da personalidade da pessoa e também dos vínculos. Tem uma faixa etária que a gente é muito influenciado pelos colegas. Quando você começa a fazer trabalho escolar junto, quando você começa a jogar bola na rua, ou no clube, ou no passeio, não é? Ou a criança ou adolescente, enfim, quer ter a sua individualidade, quer se libertar daquele mundo de proteção, de ordem, de costume da mãe e do pai. E a mãe que fica, tudo que o filho faz, pensa, tem que passar por ela. Ela tem que aprovar, desaprovar. Até com quem vai namorar, vai casar. Sabe que existe isso ainda, viu? Existe. Então tudo isso tem muito a ver. Às vezes o que a gente... a gente vê aí as pessoas falando sempre, olha, eu mudei de comportamento porque eu conheci a minha esposa, porque eu conheci meu amigo, ou enfim, ou o professor, enfim. Nós somos um ser em constante formação. Nunca estamos... Olha, estuda o complexo de Édipo, busca aí nos livros de Freud, enfim, na internet, tem muita coisa que pode ajudar você a interpretar seu jeito de ser. Olha, saúde, paz e fé na bagagem. Qualquer momento a gente volta com mais.